Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Os brasileiros tiveram uma notícia bem frustrante. Embora as expectativas já estivessem muito baixas, algumas pessoas ainda acreditavam que poderiam ocorrer um anúncio do governo federal sobre o aumento do salário mínimo. Mas isso não aconteceu. O ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho, afirmou que o piso salarial nacional continuará em R$ 1.302, ao menos até maio deste ano. Apenas nesse mês que o valor poderá subir no país, dependendo de como estiverem as discussões sobre o tema. Abre aspas. Neste momento, o salário mínimo vale R$ 1.302. O despacho é: estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a política de valorização do salário mínimo. Hoje é de 1.302. E maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que vamos construir. Fecha aspas, explicou Marinho. A saber, o presidente Lula criou um grupo de trabalho para debater o valor do salário mínimo. Em síntese, esse grupo irá vigorar por 45 dias, prazo que poderá ser prorrogado por igual período. Além disso, o grupo terá mais uma grande responsabilidade: definir uma política permanente para o salário mínimo nos próximos anos. O salário mínimo atual do país vale R$ 1.302. Em suma, esse valor foi proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que editou uma medida provisória no final do ano passado com esse reajuste. O documento perderia o valor caso o presidente Lula tivesse sancionado outro valor para o salário mínimo. Aliás, a equipe do petista informou ainda no final de 2022 que o piso nacional seria de R$ 1.320, mas isso não aconteceu, e é esse valor que muitos brasileiros ainda esperam receber. O ministro Luiz Marinho foi questionado sobre a manutenção do valor do salário mínimo, definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ele, caso Bolsonaro continuasse no poder, o valor não superaria a variação da inflação. Abre aspas. Se fosse o Bolsonaro, seguramente ele iria reduzir para a inflação, como fez em todo o seu mandato. Portanto, se fosse Bolsonaro, hoje certamente o salário mínimo seria de R$ 1.286, que corresponderia à inflação. Mantivemos em 1.302 e vamos discutir no grupo de trabalho a valorização do salário mínimo, fecha aspas, disse o ministro. A saber, o governo possui duas opções quando o assunto é reajuste do salário mínimo. A primeira delas se refere à vinculação da inflação, ou seja, o salário seria reajustado conforme a variação da inflação no ano anterior. Já a segunda opção é a promoção de um aumento real do piso nacional, superando a oscilação da inflação. Em 2023, os trabalhadores contaram com o ganho real do salário mínimo. Em resumo, essa foi a primeira vez que o governo Bolsonaro deu um aumento real ao piso nacional, visto que em todos os anos anteriores do governo, o salário foi reajustado apenas pela vinculação da inflação. O reajuste salarial vinculado à inflação garante aos trabalhadores que não haja perda do seu poder aquisitivo. Na verdade, o consumo das famílias é um dos grandes motores da economia brasileira e o governo federal tenta manter esse motor funcionando, ao menos da mesma maneira que funcionava no ano anterior, promovendo os reajustes do salário mínimo. Contudo, o governo também pode dar um aumento real ao piso salarial nacional, acima da inflação. Neste caso, o cidadão terá uma renda mais elevada e, teoricamente, poderá adquirir mais itens que no ano anterior, uma vez que o seu salário terá subido mais do que os preços dos bens e serviços do país. Em suma, o termo inflação se refere justamente ao aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços.
Quanto mais alta essa taxa estiver, mais difícil fica para a população manter os mesmos hábitos de consumo, e o resultado disso é um crescimento econômico mais fraco. Em outras palavras, um reajuste mais expressivo do salário mínimo tende a ajudar milhões de famílias do país a aumentar os seus hábitos de consumo. Por outro lado, o reajuste do piso nacional também afeta os valores dos benefícios do INSS, como pensões e aposentadorias, por exemplo, gerando ainda mais gasto para o governo. Por isso que há tanto cálculo para definir qual o reajuste mais adequado em cada ano de governo. Ao trabalhador do país, resta aguardar por uma decisão, que só sairá em maio. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.